Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por George Galloway, o homem que dispensa apresentações. É bom vê-lo novamente, George. E você, professor? Continuamos nos encontrando assim. Bem, como político britânico e apresentador, você tem sido um crítico muito vocal das guerras ocidentais, mas também dos desenvolvimentos autoritários e da censura que vem ocorrendo no Ocidente. Novamente, não é uma ideia nova que é muito difícil manter a democracia durante guerras intermináveis, já que sempre há necessidade de preservar o controle político e o controle da narrativa na mídia. Como muitos sabem, você mesmo foi expulso do Partido Trabalhista do Reino Unido devido à sua forte oposição à invasão do Iraque. Agora, é claro, temos duas grandes guerras em destaque, que são a da Ucrânia e, bem, se é possível chamar o que está acontecendo em Gaza de genocídio ou de guerra. Mas como você vê, neste momento, a saúde da democracia no Ocidente, especialmente na Europa? Você também enxerga um declínio democrático? E se sim, quais são os sinais que devemos observar? Bem, veja, especialmente em toda a Europa, mas na verdade, isso também é um fenômeno norte-americano. Vimos pessoas sendo detidas nas ruas por uma dúzia ou duas de policiais armados pelo crime de escrever um artigo de opinião em um jornal universitário. Literalmente vimos isso acontecer. Um juiz recentemente libertou a jovem, mas foi um lembrete assustador da verdade. As pessoas que diziam ser a favor da liberdade de expressão e contra o que chamavam de tirania liberal da liberdade de expressão não estão mais interessadas na liberdade de expressão ou na democracia. Aliás, agora que estão no poder. O que é um lembrete útil, eu acho, porque às vezes, é claro, nos vemos alinhados com certas pessoas, criticando outras. Mas isso não significa que as pessoas com quem estamos alinhados sejam necessariamente melhores do que aquelas que estamos criticando em conjunto. E acho que você sabe o que quero dizer com isso. Mas você está certo ao dizer que a Europa é o epicentro do assassinato da democracia. Isso fica claro quando se observam as manobras, tanto as escondidas quanto as claras, que foram realizadas na Romênia por causa do papel fundamental do país na linha de frente da OTAN contra a Rússia. Você vê do que eles são capazes? Eles não demonstram constrangimento, ao que parece. E se estão constrangidos, não permitiram que o constrangimento os impedisse de literalmente cancelar eleições, porque o candidato errado estava prestes a vencer. Um candidato que não permitiria que a Romênia fosse um componente-chave da batalha contra a Rússia. Então um candidato de reserva entra, e ele começa a vencer de lavada, e eles fraudam a eleição na última hora, a tal ponto que Gorb descreveu o resultado como tendo menos de 1% de credibilidade. Ou seja, Simeon teve 46% dos votos no primeiro turno e não venceu, mesmo que seu oponente tenha tido menos da metade dos votos dele nesse turno. Gorb descreveu isso como tendo menos de 1% de credibilidade. Vimos isso na França, onde a principal adversária de Macron, lamento dizer que ela é a principal adversária, mas foi criminalizada e retirada do jogo, não podendo mais disputar eleições presidenciais na França. Sugeriram que fariam o mesmo na Alemanha, e talvez façam o mesmo na Alemanha. Aqui na Grã-Bretanha, até agora, usaram ferramentas e manobras menos brutais, mas estão empregando ferramentas e estão prontos para ir além, se necessário. Se Nigel Farage, por exemplo, outro líder populista nacional, parecesse que seria o próximo primeiro-ministro britânico, bem, eu ficaria com medo do que aconteceria em seguida. Então, a verdade é que as democracias liberais ocidentais não existem mais. Elas estão aliadas às Big Techs. E onde as Big Techs não se alinham com elas, são coagidas a distorcer e estrangular algoritmicamente qualquer inimigo desse projeto. A União Europeia agora controla a Europa. Com seus líderes não eleitos, que não foram escolhidos pelo povo, não podem ser removidos, e têm uma origem extremamente duvidosa, se é que você me entende. A União Europeia está completamente no controle dos acontecimentos.
certamente de todos os eventos de política externa na Europa. Isso significa que a soberania nacional agora não significa nada. E sem soberania nacional, é claro, você não tem democracia alguma. Como você vê a questão da censura? Porque a União Europeia acabou de... Bem, o Conselho da UE, como braço executivo, acabou de lançar esse novo pacote de sanções. Eles chamam de pacote de sanções contra a Rússia. Mas dentro desse pacote você também vê sanções contra seus próprios cidadãos na forma de censura. Ou seja, jornalistas e blogueiros ocidentais, cidadãos alemães, jornalistas, que são acusados novamente nesse pacote de sanções de legitimar a invasão russa e também de deslegitimar o governo ucraniano. Então, mais uma vez, eles não citam nenhuma lei sobre o motivo de ser crime questionar a legitimidade ou deslegitimar o governo ucraniano. Mas mesmo assim, isso está sendo usado como forma de impor proibições de viagem e confisco de bens. Como você interpreta isso? Você vê isso como algo estável ou a censura e a violação de direitos, ainda que para cidadãos da UE, também estão em declínio? Bem, nos Estados Unidos, agora você pode deslegitimar o Estado americano, mas não tem permissão para deslegitimar o Estado de Israel. Você não será autorizado a entrar nos Estados Unidos se suas redes sociais tiverem sido críticas a Israel, mas será permitido se tiverem sido implacavelmente críticas aos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora na Europa reflete isso. Temos uma situação em que 3 cidadãos da União Europeia estão agora proibidos de entrar na União Europeia. Tivemos recentemente uma situação na Romênia em que Shai Bose, um respeitado jornalista irlandês e cidadão da União Europeia, foi retirado de um avião por agentes de segurança romenos e deportado do país por críticas que ele havia feito no passado sobre a Ucrânia. Então, isso é claramente uma nova abordagem. Antigamente, você teria o equivalente norueguês, mas o nosso era: a casa de um inglês é seu castelo. Ele pode fazer e dizer o que quiser em sua própria casa. Mas isso já não é mais o caso. O Estado rompeu as paredes do castelo e agora está policiando tudo o que dizemos dentro dele. E algumas pessoas muito proeminentes na Grã-Bretanha, um ex-embaixador britânico, Craig Murray, foi preso no aeroporto de Edimburgo. Outro cidadão britânico, Richard Medhurst, um blogueiro conhecido, um jovem cristão, foi algemado e ainda está sob fiança, acusado não apenas de ser um apoiador do Hamas, o que ele não é, mas de ser membro do Hamas. Na verdade, eles o acusaram de ser membro da ala militar do Hamas. Este é um garoto que literalmente não tem nenhuma qualificação nem para estar no Hamas. Ele usa uma cruz no pescoço, pelo amor de Deus. E outros, como Kit Klarenberg, um jornalista respeitado, foram presos e algemados no aeroporto de Luton. Eles estão aos poucos passando por todos os críticos proeminentes da política ocidental em relação à Ucrânia, mas também sobre o genocídio em Gaza. Então, todas aquelas coisas que costumávamos dizer. Meu pai costumava acreditar que éramos uma democracia liberal ocidental. Mas todas as coisas que costumávamos afirmar que nos faziam democracias liberais ocidentais já não existem mais. Sim, esse argumento é frequentemente apresentado, de que pelo menos durante a Guerra Fria tínhamos mais confiança. Ou seja, podíamos permitir que os oponentes, ou seja, os argumentos e perspectivas de Moscou, fossem ouvidos. E toda a ideia era que sentíamos ter argumentos superiores, então não nos esquivávamos. Mas estamos nos afastando um pouco disso. E sobre o tema do controle de narrativa, o que está realmente acontecendo neste momento em Gaza em comparação ao que você lê na mídia? Bem, agora descobrimos que a chamada Agência de Ajuda Humanitária, que deveria supervisionar a entrada de ajuda em Gaza, é, na verdade, controlada pelo Serviço de Inteligência Israelense, o Mossad. O Grey Zone, o excelente grupo de Max Blumenthal, revelou isso esta manhã. De qualquer forma,
Eles estão trazendo alimentos secos, que servem de pouco quando não se tem água, e estão trazendo apenas uma quantidade mínima disso. Uma fração ínfima das necessidades alimentares de mais de 2 milhões de pessoas. Na verdade, quase 2 milhões e 200 mil pessoas, a grande maioria das quais está, segundo a ONU, 100% subnutrida, desnutrida ou realmente passando fome. Isso é algo que nunca vimos antes. Vimos as consequências disso depois que o Exército Vermelho libertou os campos de concentração, os campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Vimos como era uma população faminta, assolada pela fome e cativa. Mas, infelizmente, apenas depois do fato consumado. Neste caso, estamos assistindo ao vivo em nossos telefones. E ainda assim, mesmo com uma leve mudança na retórica, especialmente em viagens a lugares apropriados, como Macron hoje dizendo que isso não pode continuar, e assim por diante, tudo continua como antes. Apesar de algumas figuras proeminentes, como Piers Morgan, estarem abandonando o barco, apesar dos discursos das lideranças na Europa Ocidental de que isso já foi longe demais, até mesmo o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que já não conseguia mais entender o que Israel buscava fazer em Gaza. Bem, ele pode não conseguir entender, mas ainda está armando Israel. E ainda está criminalizando toda oposição a isso, reprimindo, na verdade, pessoas nas ruas, seus próprios cidadãos sendo espancados nas ruas, de uma forma que faria a Gestapo corar de vergonha, por se posicionarem contra o genocídio em um país que foi responsável por um genocídio nos anos 1930 e 1940. Então, o que está acontecendo é que há muita enrolação em torno da questão do cessar-fogo. Vão, não vão, vão, não vão. Vão se juntar à dança. Mas ainda não há sinal de que a guerra esteja chegando ao fim. E mesmo que o fogo cesse, toda a história anterior mostra que esse fogo logo recomeçará, porque o trabalho não está concluído. O objetivo de Netanyahu e dos maníacos ao seu redor é remover, limpar etnicamente, extirpar 2 milhões e 250 mil pessoas de sua própria terra. Agora, isso esbarrou na realidade objetiva. Nenhum país quer receber esses 2 milhões e 250 mil. Como você os transportaria? Como você os forçaria a sair se decidisse transferi-los à força? Como? E para onde? Nem sequer há uma ferrovia em Gaza para que você pudesse colocá-los em vagões de trem, como fizeram com os judeus na Europa nos anos 1940. Há algo um pouco enganoso na maneira como a mídia reage, por exemplo, aos novos comentários da Alemanha, dizendo que isso é revoltante, adotando assim o distanciamento necessário para evitar, mais ou menos, uma revolta contra a cumplicidade no genocídio. Mas, como você disse, isso na verdade não muda a política. Foi o mesmo que, sabe, Biden e Trump. Ambos ficaram, de certa forma, chocados com a imprudência de Israel. Mas, novamente, isso não fez com que enviassem uma bomba a menos por causa disso. Eles continuaram participando plenamente. Então, realmente parece, sim, não totalmente genuíno. Sim, bem, veja, se eles fossem genuínos, seriam eunucos, sem coragem para realmente fazer algo a respeito. Se eles não são sinceros, então estão mentindo para tentar evitar, esperam eles, ações legais movidas por seus próprios cidadãos nos próximos anos. Bem, eu não poderia ter dito melhor. Nós dois estivemos juntos em um painel no Irã também. Esse é um conflito que, para mim, não está sendo devidamente noticiado, ou pelo menos não está sendo coberto de forma adequada. Na verdade, até mesmo jornalistas na Europa agora, que certamente não gostariam de apoiar uma guerra com o Irã, o que seria uma catástrofe de proporções desconhecidas, ainda assim, há muito pouco do que os políticos falam agora, que Israel está ameaçando realmente atacar o Irã. A cobertura da mídia também está um pouco distorcida. Como você vê agora a possibilidade de uma guerra e como isso se reflete no que está sendo realmente escrito na mídia? Bem, eu não acredito que Israel poderia fazer guerra contra o Irã sozinho.
isso seria um ato de suicídio nacional. Independentemente de o Irã ter testado ou não um dispositivo nuclear no deserto outro dia, e eu acho que provavelmente não testaram, mas quer tenham testado ou não, eles têm a capacidade balística para destruir Israel de norte a sul em retaliação a qualquer ataque israelense ao Irã. E vemos novamente hoje que os combatentes iemenitas, mal equipados, lutando de sandálias e com armas primitivas, mais uma vez conseguiram lançar um míssil balístico bem no meio do aeroporto internacional Ben Gurion, sendo que Israel destruiu o aeroporto internacional do Iêmen há algumas semanas. Parece que os iemenitas podem lançar mísseis sobre Israel impunemente e a qualquer momento que quiserem. Se isso é verdade para o Iêmen, o país mais pobre do mundo, quanto mais verdade não seria para o Irã, que possui dezenas de milhares de mísseis mais precisos e poderosos do que os iemenitas jamais poderiam ter. Portanto, qualquer ataque de Israel que não seja apoiado pelos Estados Unidos seria um ato de suicídio nacional. E os iranianos estão prontos para isso. É um total equívoco, como diria George Bush, sobre o caráter iraniano pensar que eles vão se acovardar ou de alguma forma se intimidar diante do pequeno estado mediterrâneo de 8 milhões de pessoas. O Irã é um país de 100 milhões de habitantes, quase todos unidos em defesa de sua pátria e de seu patrimônio, e não haveria competição. Para os leitores mais velhos, seria, desde os grandes nocautes de Marciano contra alguns adversários que só caíam no chão, que não se veria um desequilíbrio tão grande. Mas é claro, talvez apesar do que Donald Trump está dizendo, quando ele disse ontem mesmo que havia alertado, ele usou a palavra alertado, ele havia alertado Netanyahu contra atacar o Irã. Bem, voltando novamente a um aforismo anterior, um pouco rude, se isso for verdade e Israel seguir em frente mesmo assim, então que tipo de coragem Donald Trump tem? E se não for verdade, que tipo de mentiroso ele é? Fingindo estar negociando, fingindo ter alertado Israel, mas ainda assim está envolvido e pretende fazer guerra ao Irã em defesa de Israel. Ambas as possibilidades são verdadeiras. É possível que tudo isso seja apenas blefe de Netanyahu, talvez para apressar as negociações com os americanos, mas já tiveram 5 rodadas e está marcada uma 6ª rodada de conversas. Então, vamos torcer para que o diálogo, e não a guerra, seja o resultado de tudo isso. Bem, isso me leva muito bem à minha última pergunta. Porque você mencionou o caráter do Irã, que eles acreditam que o Irã na verdade não retaliaria. Mas você acha que os tomadores de decisão política em Washington conhecem as capacidades do Irã? E eles sabem que o Irã teria toda a intenção de realmente retaliar. Porque parece que, na época em que você se opunha ao Iraque e às sanções contra o Iraque, havia muitas pessoas nos Estados Unidos que pareciam absolutamente convencidas de que estavam do lado certo da história, de que estavam responsabilizando-os. De novo, você vê a mesma coisa agora na Ucrânia. Parece que alguns políticos insistem que a invasão russa foi totalmente não provocada, que a expansão da OTAN não teve nada a ver com o que os russos fizeram. Então, mais uma vez, eles realmente acreditam nessas coisas. Ou é ignorância ou mentira. Porque se eles não conhecem as capacidades de países como o Irã e como eles responderiam, então, se descartarmos toda a suposição de atores bem informados e racionais, eles podem fazer essencialmente. Bem, eu respeito muito o povo dos Estados Unidos e suas muitas conquistas. Já viajei bastante pelo país. Conheço o tipo de espírito empreendedor que o país costumava exemplificar. Mas não posso dizer que tenho muito respeito pela classe política deles. Nem a atual, nem a anterior, nem por muitos presidentes do passado. Parece haver um nível crônico de falta de educação entre as pessoas ao redor dos presidentes. Eles parecem não saber coisas que, mesmo na Europa reduzida de hoje, seriam comuns à mesa do Conselho.
É inconcebível que nossos próprios líderes, pelo menos era assim no passado, não tivessem acesso às evidências fornecidas por grandes especialistas que os Estados Unidos indiscutivelmente possuem. Jeffrey Sachs, Mearsheimer, até mesmo Tucker Carlson. Há pessoas lá que sabem. Se os formuladores de políticas americanos não estão seguindo seus conselhos, talvez nem mesmo considerando seus conselhos, então realmente estamos em uma situação perigosa. Donald Trump parece não ter tempo para ler. Não tenho certeza de quanto ele lê, de qualquer forma. Nem mesmo sei se ele lê os livros escritos por ghostwriters em seu próprio nome. Mas deveria haver pessoas ao seu redor, no governo, no chamado Deep State e no estado político, que de fato saibam quais são os verdadeiros fatos da questão. Então, se eles não sabem que os iranianos são um povo unido, com enorme poder balístico e a vontade absoluta de causar destruição total em Israel, caso essa guerra comece, se eles não sabem que qualquer um desses países do Golfo, de onde Donald Trump voltou para Washington, coberto de ouro e diamantes há apenas 1 ou 2 semanas, que esses aliados dos Estados Unidos serão todos completamente destruídos em uma guerra total entre Irã, América e Israel. Então realmente estamos em uma situação perigosa. Porque se eu sei disso e saí da escola aos 16 anos para trabalhar em uma fábrica, se eu sei disso, como é que essas pessoas super educadas de Harvard ao redor de Donald Trump em Washington não sabem? Acho que esse é um problema central atualmente. Temos uma classe política armada com ideologia em vez de conhecimento. O que me assusta mais do que a desonestidade para mim é a ignorância. O fato de que eles realmente acreditam no que estão dizendo e não que estão enganando. Aí sim acho que estamos em apuros de verdade. E também existe a crença no excepcionalismo. Estamos lidando aqui com 2 países que se consideram dotados de um excepcionalismo concedido por Deus. Os israelenses falam sobre isso com mais frequência, mas o excepcionalismo americano está logo abaixo da superfície na política dos Estados Unidos. A ideia de que tinham um destino manifesto para exterminar dezenas de milhões dos habitantes originais da Terra, que agora chamam de Ezoas, que tinham o destino manifesto de trazer milhões de pessoas da África acorrentadas e escravizá-las nos campos, e que têm o destino manifesto, o direito divino excepcional, de serem os líderes do mundo. Essas são características muito perigosas. E a seu crédito, na sua parte do mundo, ninguém, creio eu, admitiria abertamente se considerar o povo escolhido de Deus, ou ter um direito divino de conquistar outros povos. Podem até querer fazer isso, podem disfarçar com outras palavras, mas não diriam isso abertamente. Mas nos Estados Unidos, e claro em Israel, isso faz parte abertamente do discurso. Acho que a hegemonia liberal influenciou toda a Europa, porém no sentido de ter quase, se não um sentimento de ser escolhido por Deus, pelo menos um propósito divino em defender valores superiores contra aqueles considerados inferiores. Bem, sim, o Borrell, que agora mudou de opinião. O Borrell disse isso de forma famosa, não foi? Descreveu a Europa como um jardim, e por extensão, aqueles que tentam entrar no jardim como o outro. Ele não disse bárbaro, mas quis dizer bárbaro. Eu não tive coragem de dizer a ele que no norte da Europa, nós não consideramos as pessoas da Espanha como realmente pertencentes a esse jardim. Mas isso é o racismo para você. Ou a gente entra, ou o jardineiro entra e poda a selva, ou a selva vai invadir o jardim. Isso foi o Borrell. Enfim, George Galloway, obrigado por ser tão generoso com seu tempo e espero vê-lo novamente em breve. Prazer. Tu certeza que nos encontraremos bem, se devem quiser. Obrigado, Len.